Vem aí a terceira edição da mais importante conferência sobre seguros em Moçambique. Um diálogo essencial sobre o papel do setor segurador no progresso socioeconómico do país. Sob o lema O futuro dos seguros em Moçambique, mais digital, inclusivo e sustentável. A conferência contará com painéis de discussão dinâmicos, abordando temas cruciais como a educação e inclusão financeira, seguros climáticos e rurais, a digitalização do setor segurador e a gestão de riscos políticos face às novas exigências do mercado. Grandes organizações e individualidades, nacionais e internacionais, estarão reunidas para debater soluções inovadoras e inclusivas. Com uma feira de negócios onde a sua empresa pode ser expositora. Olá, bem-vindo ao podcast Seguro. Espero que esteja a acompanhar e com muito gosto estes episódios. Já fizemos 2, este é o terceiro. Por falar em 3, é a caminho da terceira conferência de seguros em Moçambique, deverá acontecer no dia 30 de setembro de 2025. Hoje trazemos o vice-presidente da Associação Moçambicana de Seguradoras, que também é administrador da empresa moçambicana de seguros, EMOS, com quem vamos discutir um tema um tanto quanto atual, recente e que para alguns pode trazer memórias muito tristes. Memórias tristes, mas depois deste episódio a esperança vai florescer. Afinal de contas, é ou não possível assegurar os meus bens quando há riscos políticos no nosso país? Há de se recordar que quase todas as vezes que Moçambique teve eleições, e já foram 7, eleições gerais pelo menos, houve depois algumas conturbações ou então algum tipo de tensão pós-eleitoral. No último período eleitoral tivemos muitos bens privados a serem destruídos no contexto dos protestos. E depois vimos gente que procurava a cobertura dos seguros. E não era possível. Vamos conversar com Santos Magaia. Como dissemos, é vice-presidente da Associação Moçambicana de Seguros e também administrador da EMOS. Sr. administrador, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. Vamos começar por explicar a visão do setor de seguros àquilo que é um risco político. De que é que estamos a falar exatamente? Estamos a falar só de protestos pós-eleitorais ou há outros tipos de incidentes que podem configurar um risco político? Muito obrigado. É uma pergunta muito profunda, não é? E oportuna, sobretudo, não somente por conta daquilo que aconteceu em Moçambique muito recentemente, não é? Mas por reflexões globais, aquilo que tem estado a acontecer um pouco por todo o mundo. E quando falamos de Moçambique, nós estamos a olhar simplesmente para o caso que está a colocar. Estamos a olhar o que aconteceu de outubro para cá. Uhum. Nós temos situações no norte de Moçambique, Verdade. por exemplo, que por alguma razão poderia não se referir àqueles atos propriamente dito naquele território, mas pode ser uma viatura minha que esteja a passar por ali e cair numa emboscada daquelas. Okay. Como é que as seguradoras posicionam-se relativamente a este tipo de riscos? Por isso é que eu digo que é uma questão profunda, atual e pertinente. Acredito que eu não daria uma resposta cabal, esgotada. Uhum. Não, até porque as respostas cabais vão ser dadas no dia 30 de setembro. Aqui é mesmo um cheirinho. Sim, eu penso que ao colocarmos este tema para ser discutido, ser refletido em sede da conferência, é justamente para encontrarmos caminhos. Não é? Nós estamos à procura de caminhos que ajudem a indústria de seguros de Moçambique a posicionar-se para lidar com este tipo de realidades. E por que procura de caminhos, sendo que a atividade seguradora já existe há bastante tempo? Se calhar a questão fosse esta, sim. Né? A atividade seguradora já existe há o tempo que existe, os riscos que têm estado a ser cobertos estão lá,
Entretanto, quando chegamos na paisagem dos chamados riscos políticos, encontramos... Algumas zonas de penumbra. Exatamente. Por quê? Se calhar não teria explicação, mas é preciso perceber que a atividade seguradora, ela própria, não é? Decorre num ambiente legal. Os comandos legais é que orientam a atuação da atividade seguradora. E no caso de Moçambique, em concreto, o regime jurídico de seguros, que é o diploma que disciplina a atividade seguradora em Moçambique, ele posiciona-se para este tipo de riscos de forma excludente, ou seja, é uma exclusão para o negócio de seguros. Pois. Este é o posicionamento do legislador. Mas abre espaço para que determinada seguradora, mediante as análises técnicas que fizer, possa Fazer cobertura. acolher. Pois. Mas é preciso, nós estamos a discutir numa única palavra, que é riscos políticos. Mas os donos, os sabedores da atividade seguradora, não é? Eles, neste risco, põem 3 riscos ao mesmo tempo, que é a questão do terrorismo, não é? A questão da violência e a questão das perturbações. Então, este pacote todo, ele é tratado de forma a excluir nas apólices do comércio normal da atividade seguradora. Mas essa exclusão, estas zonas de penumbra que existem em casos de terrorismo, violência, assim como distúrbios, são zonas de penumbra que existem só em Moçambique, por sermos um país jovem, com uma atividade econômica em geral e de seguros em específico bastante tímida, ou acontece em todos os cantos? Vou perguntar porque qualquer um recorda-se que recentemente houve distúrbios no Brasil, depois das eleições, houve nos Estados Unidos, uma das maiores economias de todo o mundo, houve em vários outros países, até da Europa, que é o continente que tem uma tradição, em alguns países, democrática muito grande. É um problema nosso, ou em todo o canto do mundo esta é uma discussão atual e importante? É uma discussão atual, mas é preciso perceber que há geografias que para eles isto aqui não pode até não ser problema. Há determinadas apólices que acolhem pacificamente estes riscos de que estamos aqui mediante naturalmente determinadas condições. Eu vou dar um exemplo. No ramo de transportes, não é? Está aqui transportes marítimos, neste caso, está aqui um navio a carregar, vai levar uma determinada mercadoria, vai para um país qualquer e que eventualmente neste momento vai atravessar a Ucrânia. A Ucrânia está em guerra. Sim. Qual é o tratamento, qual é o posicionamento da seguradora para esta realidade? O normal para a nossa prática de seguros em Moçambique seria pôr uma cláusula que diga que enquanto estiver a atravessar aquele território, as coberturas da apólice estão suspensas. Esse seria um tratamento normal para se prevenir, se proteger, digamos, de situações de guerra que neste momento estão a ocorrer na Ucrânia. Mas, se for o sentido inverso, uma apólice de origem americana, inglesa, etc., eles têm condições objetivas de como acomodar isto mediante, repito aqui, mediante determinadas condições específicas para cada situação. Então, não é uma discussão de difícil solução apenas para Moçambique. É uma discussão de difícil solução
para a geografia mundial. Só pegando a explanação que eu dava no início da conversa, relativamente a Cabo Delgado. Quando começou a ganhar notoriedade informativa através da imprensa, alguns resseguradores começaram a notificar as seguradoras que operam no mercado nacional. Olha, as coberturas que eu assumo excluem Cabo Delgado. Para dizer que não é apenas um problema daqui. O ressegurador não está cá, o ressegurador está lá fora. Em mercados muito mais maduros, muito mais estruturados, etc, etc. Mas por conta da realidade que Moçambique passa, eles também, ok, estes riscos que estás a propor, que eu assumo na condição de ressegurador, aceito-os, mas não podem incluir a província de Cabo Delgado. Basta que nos recordemos do ataque de março a Palma, que afetou vários bens e bens valiosíssimos. Mas, pelo que percebi, peço que me corrija caso eu esteja errado, a estrutura do país, a maturidade do próprio país contribui para a fácil ou difícil resolução desta questão. Porque mencionou que, por exemplo, uma economia tão robusta como a norte-americana, esta questão tem uma acomodação mais fácil do que a nossa. Entende que esta complexidade, no caso de Moçambique, resulta do fato de termos uma economia que, de per si mesmo, tudo a correr normalmente, temos incertezas? Estamos a fazer uma pergunta difícil. Gostava de ter uma resposta para essa pergunta. Mas eu penso que não. Também, não é, em parte, penso que não. É mesmo a filosofia estruturante da própria atividade de seguros. A filosofia que constrói a atividade seguradora. Porque, ab início, é uma exclusão, como disse. Sim. Não sei se está... É preciso aqui estabelecermos um marco divisor. Ab início, os riscos que perturbem a ordem pública é uma exclusão. Pois. Podem ser trazidos mediante determinados condicionalismos. Então, a discussão é sobre inclusão, não é sobre a exclusão, porque a exclusão já é natural. É natural. Se for o regime jurídico, há de encontrar lá. Está assim taxativamente escrito. Estes riscos estão fora. Entretanto, mediante determinadas condições negociadas, determinadas seguradoras podem aceitar. Claramente, vão impor condicionalismos que devem ser seguidas naturalmente pelo agravamento de prêmios ou franquias, etc, etc. Tudo aquilo que disciplina o contrato de seguros. Mas agora, o país, pelo fato de ser novo, 50 anos para um país é quase que incipiente, e a economia também não estar muito robusta, pode ter o seu peso, mas não é expressivo. É mesmo a construção tradicional do seguro que assim se posiciona. O que é que acontece com alguém que entende que o meu maior bem está muito exposto a questões políticas? Um cidadão, eu chamo-me Santos Magaia, não tem nada a ver com política, entretanto os meus bens são muito expostos a estas situações. E eu quero que os meus bens sejam assegurados. Aceito incorrer a todas essas questões que está a levantar, o agravamento da franquia, ou do prêmio, enfim. Mas eu quero fazer isso. A legislação moçambicana abre esse espaço, eu tinha dito que sim, de forma prática, ou é um espaço que se encontrou agora, mas ainda não se colocou em prática? É assim. Na atividade seguradora, há premissas que devem ser trazidas à análise para qualquer posicionamento, não é? Posicionamento técnico, neste caso. Uma das premissas é a informação estatística, o passado. Por incrível que pareça, a atividade seguradora baseia-se muito naquilo que aconteceu. No histórico. No histórico. Então,
o levantamento estatístico dessa informação sobre a frequência, o volume, quantas pessoas é que foram envolvidas quando este risco ou pretenso risco aconteceu e que impactos é que isso teve, e projeta-se o futuro. Daqui chamamos outra ciência, que é a ciência atuarial, que começa a construir as possíveis soluções. Não é duro que se diga isso, não vai ser prático que o Santos Magaia chegue e diga: olha, eu sou o único que neste momento estou predisposto a pagar por este risco que estou a colocar. Eu acho que as seguradoras teriam muita dificuldade de assumir nessa coisa. Isso também abriria algum precedente. O seguro funciona muito com volumes. A atividade seguradora, ela lida muito, é a teoria de muitos contribuírem para poucos irem se beneficiando à medida que os factos vão acontecendo. Portanto, esta é a definição básica de seguros. Não é? Muitos devem contribuir para que, a pouco e pouco, todos nós estamos aqui nesta sala, se é o chavo que vai tendo um sinistro, o dinheiro que todos contribuímos vai resolver o seu assunto. Se é o colega ali, o dinheiro que todos nós contribuímos vai resolver o ônus invertido. Pois. Só para não ficar confuso aí em casa, né? Estamos a gravar num ambiente com uma equipa vasta de diferentes profissionais, por isso que o administrador vai aqui apontando um e o outro, que nem sempre vai ser possível visualizar aí em casa, mas posso dizer que é uma equipa vasta e interessante. Ora, então, não sei se respondi a questão. Respondeu que eu sozinho não consigo resolver, não consigo, por mais que eu tenha dinheiro para aceitar aqueles custos. Então aí entra a questão de políticas públicas, obviamente, a própria legislação, a literacia de seguros, etc. Porque este é um problema mais sério em Moçambique. A questão do volume, eu penso que se for aos relatórios que o nosso regulador tem periodicamente estado a publicar, há de perceber que nós estamos muito mal. Abaixo de 2% em termos de penetração. E temos que fazer muito para reverter este cenário. E eu insisto muito aqui na questão do volume. Não é? Havendo volume, sim. As seguradoras têm mais facilidade de aceitar um risco que tenha muitos expostos do que um Santos Magaia sozinho dizer: olha, tenho esse risco, seguradora, assuma-la. Pois, que lições nós aprendemos da situação de 2024-25? Pergunto-lhe, nós como país, as seguradoras, o legislador, enfim, todo o ecossistema. E faço esta pergunta porque há de se recordar que em 2019 ou 2018, quando do IDAI e do Kenneth, na cidade da Beira, IDAI, e em Cabo Delgado, o Kenneth, as seguradoras, a Imose, por exemplo, apareceram a dizer que, olha, nós queremos criar um seguro agrícola, por exemplo, porque muita gente perdeu as suas culturas, vamos criar um seguro para desastres naturais, enfim. Houve desafios para a criação desses seguros, mas manifestou-se interesse em resolver esse problema que foi surgindo. Daquilo que aconteceu depois das eleições, os atores aprenderam alguma coisa? O que aprenderam? Qual é o caminho daqui para frente que se está a pensar? Há trabalhos que neste momento têm que se consolidar, são os impactos que daí decorreram. Que impactos, do ponto de vista econômico, é que o país teve com esta informação ao nível da associação? Começamos a refletir, ouvir os principais players da atividade seguradora. Acredito que o grande aprendizado, e isto tem sido sempre assim, felizmente, é que as seguradoras nunca estão estanques nem estáticas. Não é? Elas sempre estão predispostas a aprender, não é? com os fatos. Deu exemplos muito bem conseguidos aqui do IDAI e outras intempéries naturais que têm estado a assolar o
nosso país. Neste momento, Moçambique, quando é olhado na perspectiva da indústria de seguros a nível mundial, neste momento, é olhado como um país propenso a desastres naturais. É verdade. Portanto, se há um determinado risco que eu vou colocar no resseguro, uma das principais preocupações é a sua propensão aos efeitos dos desastres naturais. Portanto, eu penso que este elemento também do que nós vivemos nos últimos meses vai merecer a mesma atenção, os mesmos estudos, o mesmo crivo por parte dos vários especialistas. Não vai ser uma seguradora, não vai ser uma área do saber, serão vários saberes a construírem a solução, porque temos que construir uma solução, não podemos ficar pura e simplesmente a dizer que as apólices não cobrem, etc, etc. É preciso que se construa uma solução robusta para o futuro. Terei dificuldades, pelo menos até aqui relativamente à questão do terrorismo, como lhe disse, que nós chamamos de riscos políticos numa única palavra, mas originariamente eles segregam isto aqui. Relativamente ao terrorismo, essa é outra janela que requer um pouco mais de profundidade na sua abordagem. Pois, este é o momento em que eu depois fico a pensar, definitivamente não dá para perder as discussões na conferência. Porque se este assunto está e merece toda esta atenção da associação, imagine, na conferência teremos diferentes atores, até alguns que sofreram no ano passado. Ora, da parte do legislador, o que é que se precisa em relação ao dinamismo do seguro? Fez aqui referência, e obrigado por ter feito, ao fato de que no risco político incluímos terrorismo. Terrorismo existe, ou temos aqui em Moçambique terrorismo desde 5 de outubro de 2017. Já lá se vão 8 anos, daqui a pouco vamos completar os 8 anos, e nós ainda não conseguimos ter uma resposta, do ponto de vista de seguros, a esta questão. O que é que nos faz pensar que o legislador está preocupado, por exemplo, em resolver este problema? Não sei se está do ponto de vista de legislação. Pois. Não tenho jeito para a política, mas poderei fazer algum comentário do lado técnico de seguros, não é? E fundado também naquilo que eu disse antes. Acredito eu que os moçambicanos, que todos nós somos aqui, cada um ao seu jeito-chave, por exemplo, e a conferência é um espaço privilegiado para isso. E mesmo a própria associação, um espaço aberto que a associação proporciona, deveremos dar aquilo que são as nossas sugestões, as nossas ideias. Não quero aqui andar em teorias de seguros, o que é o risco, que estruturação o risco deve ter, porque se formos por aí, chegaremos sempre à mesma conclusão. Vamos excluir, sim. Por isso que eu perguntava se há uma sensação de preocupação da parte do legislador. Okay. Bom, o legislador, que são os deputados, eles escrevem as leis, entretanto não o fazem sem consultar os players de determinada situação. E a minha questão é mesmo para perceber se as seguradoras já estão a ser consultadas sobre isto, ou este debate vai começar mesmo da iniciativa das próprias seguradoras na conferência. Bom, eu não me quero substituir de maneira nenhuma ao nosso regulador, que é neste momento o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, mas devo dizer que em 2021 iniciou o processo de revisão da Lei de Seguros, o regime jurídico, esse que foi aprovado em 2010. Portanto, está neste momento em processo de revisão e, se calhar, a infelicidade que teve foi ter tomado a forma antes mesmo dos factos que está aqui a fazer referência.
E nesse período, sim, o Instituto de Supervisão de Seguro de Moçambique abriu espaço, porque ainda era o espaço do Instituto de Supervisão para conversar com os fazedores da indústria, e abriu espaço em que nós criamos equipas técnicas, não é? Em que estivemos lá a discutir, e sabemos que no mês passado, se a memória não me traiçoa, o governo aprovou a primeira versão, se é assim que se diz, não sei. A primeira versão, aquela que vai ser submetida aos deputados. E da leitura diagonal que fizemos, esta matéria, com a profundidade que me parece que está a sugerir e que venha, não está lá. Se calhar, em sede das comissões especializadas, poderá-se abrir espaço para se debater em sede, nesta próxima fase. Porque da fase do governo tenho conhecimento de que já passou, então está neste momento a caminho da casa que faz as leis, neste caso. Se calhar lá há de se voltar a abrir e discutir com muita profundidade esta questão dos riscos políticos. Porque da forma como está captada, não sei se é anteprojeto ou proposta de projeto, não sei. Eu sei que há muito rigor na designação dos documentos que vão à Assembleia da República. Não é tão densificada assim como está a sugerir. Mas que há uma necessidade, é por isso que nós trouxemos para a discussão da conferência. Para a discussão em sede da nossa terceira Conferência Nacional da Indústria de Seguros em Moçambique. E da conferência vai ser, de certeza, um documento, algum resumo? Que vai Naturalmente, em todas as conferências nós saímos com muito conhecimento. Porque as conferências são um espaço em que todos os intervenientes das várias especialidades, dos vários saberes, têm a oportunidade de dar a sua contribuição. E é ali produzido algum conhecimento que depois é partilhado pela indústria, não só pela indústria, mas pelas várias partes interessadas. Pois, nós já vamos lá para o finalzinho. Este é talvez até aqui dos episódios mais curtos, entretanto, com muita informação de interesse, acredito que lá em casa estão a deliciar-se. Um moçambicano que esteja exposto, vou voltar um pouco a esta questão, neste momento deve ficar triste por não haver uma solução clara em relação a estes riscos políticos, ou deve ficar esperançoso pelo fato de as próprias seguradoras estarem a tomar a iniciativa de discutir sobre este assunto? A sua pergunta parece um plebiscito, sim ou não? Não necessariamente. Mas é assim, nós não estamos fechados como seguradores de que rigorosamente nós não aceitamos isso. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer que normalmente uma coisa é rigorosamente não está coberto. A outra coisa é normalmente aquilo que é a prática corrente da atividade seguradora. Mas mediante determinados condicionalismos, este risco, por determinado operador da indústria, pode ser apreciado e haver uma subscrição. Essa é a resposta. Não é para ficar nem triste, nem esperançoso como tal, mas a verdade é esta, é que mediante determinadas condições, determinada seguradora pode subscrever. Pois, eu tenho aqui algumas outras questões, mas eu prefiro guardá-las para o dia 30, farei parte da conferência, obviamente. Mas por que outras pessoas que não tenham a mesma sensibilidade que um jornalista como eu, como outras pessoas têm em relação ao seguro, que razões é que uma pessoa normal, comum, teria de participar de uma conferência destas? Já sabemos que está aberta para o público. Nós estamos, como indústria, sim, estamos tentando fazer a nossa parte como indústria, ao organizar as conferências, abrir espaço
para a participação. O país não pode continuar órfão do conhecimento de seguros. Não pode. Este é o entendimento da indústria. Nós não podemos continuar nesta situação em que as pessoas olham para a atividade seguradora como, sei lá, eu queria usar um termo de parente pobre, na equação das suas prioridades, não é? Mas é o contrário. É o elemento que eu preciso para estar bem. Então, esta é uma razão mais do que suficiente para eu ir perceber, afinal, essa coisa de atividade seguradora, o que é que faz, como é que se faz, como é que se acessa, não pode continuar a ser tida como uma atividade elitista, de classe média alta, etc, etc. Temos que desconstruir esta forma de olhar para a atividade seguradora. Então, o apelo, o convite que eu faria é que não somente na conferência, mas, por exemplo, os planos curriculares. O Chavo tem acesso a todos os planos curriculares dos ciclos académicos em Moçambique. É verdade. Em que nível é que é abordada a questão de seguros? Até agora... Com muita timidez no nível superior. Foi. Com muita timidez. Eu pergunto por quê? E depois nos questionamos quando temos uma taxa de penetração abaixo de 2%. Quando estamos a colocar que falar de um risco, a pessoa pensa que é um traço. Pois. Não é? Colocamos para ir se discutir na universidade. Por que nós não podemos, por exemplo, na 6ª classe, por aí, falar de um seguro de despesa de funeral? Há falecimento nas nossas famílias. Há falecimentos nas nossas famílias. E as seguradoras têm solução. Não para a morte, mas para minimizar o efeito da morte. As seguradoras têm esses produtos. Por que nós não começamos nos planos curriculares a discutir essas temáticas na 6ª classe? Por exemplo. E irmos crescendo, irmos pondo os seguros mais complexos à medida que a pessoa vai aumentando a sua capacidade, a sua formação. Este aqui é o ponto central. Eu acho que temos, para além dos riscos políticos que iremos lá discutir, não é? É a indústria de seguros que estará lá. Estando lá a indústria de seguros, vamos falar daquilo que a indústria de seguros faz e pode contribuir para o desenvolvimento deste nosso país. Parecendo que não, Chavo, não se promove o desenvolvimento de um país sem o envolvimento da indústria seguradora. Não vai haver o desenvolvimento sem envolver a indústria de seguros. Eu dou-lhe um exemplo. Se o Chavo tem a sua casa, não tem seguro, vem um incêndio, queima a sua casa, o que o Chavo tem a fazer é voltar a mobilizar recursos para construir aquela casa. Mas se tivesse o seguro, era ir sentar numa praia, ligar para a seguradora, a minha casa queimou. E seria a seguradora. O senhor não teria a preocupação de voltar a mobilizar os parcos recursos para voltar a construir a casa que já tinha construído. Seria uma outra entidade, que neste caso a seguradora ia fazer a sua vez. Então é isto que nós temos que começar a construir em muitas áreas da nossa vida. Agora, a pessoa que estiveram a ouvir é o Sr. Santos Magaia, comercial. Como puderam compreender, ele estava a fazer, portanto, explicar como é que funciona e, obviamente, com interesses de ajudar as pessoas a aderirem mais ao serviço. E esta discussão sobre a inclusão das matérias ligadas aos seguros podem ver também aprofundada no nosso primeiro episódio, que foi feito com o secretário-geral da Associação Moçambicana de Seguradoras. Também discute muito esta questão da necessidade de se incluir o conhecimento sobre o seguro nos
nos currículos desde o início da formação do indivíduo. Últimas palavras antes de fecharmos o nosso episódio. Bom, agradecer a equipa que está a conduzir estas matérias, por abrir esse espaço para dizermos um pouco daquilo que nós fazemos, mas também fazer um apelo a todos que nos ouvem, nos acompanham, a estarem conosco na terceira conferência, mas acima de tudo apelar às bases fundantes deste país, para que possamos olhar para esta atividade, este segmento, com muita seriedade e deixar que ele ocupe o espaço que ele merece, como tem estado a ocupar nos países da região, no continente e no mundo. Pois, só para fecharmos mesmo, pense agora na maior economia aqui da região austral de África. Veio a África do Sul. É o país com maior nível de penetração em termos de seguros. Até a próxima. Vai aí a terceira edição da mais importante conferência sobre seguros em Moçambique. Um diálogo essencial sobre o papel do setor segurador no progresso socioeconómico